Olá, amigos, olá, amigas. Eu sou Célio Campos Borges, sou da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza e é com muita alegria que eu estou aqui para contar-lhes uma linda história, a história da campanha de fraternidade Alta de Souza. Essa história que começou há 70 anos. Se você ainda não sabe o que é a Campanha de Fraternidade Alta de Souza, é um trabalho de caravana, simples, envolvente, realizado por voluntários das casas espíritas de várias partes do mundo, principalmente no Brasil. E ela consiste em levar a mensagem espírita cristã de consolo, de esclarecimento a todos os lares, e solicitando donativos que serão revertidos para a assistência social das instituições espíritas, cumprindo o divino mandamento do ide de dois em dois e levai o meu evangelho a toda parte. Jesus nos disse que toda árvore é reconhecida pelos seus frutos e que a árvore que dá maus frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, podemos concluir com muita satisfação que a árvore da campanha de fraternidade Alta de Souza não foi cortada, já completou seus 70 anos. Isso é a prova que ela está produzindo muitos bons frutos, os doces frutos da fraternidade, da caridade, do amor em ação. Porém, a árvore começa na semente. Então, toda árvore, para um dia dar bons frutos, precisa primeiro de um semeador disposto, operoso, assim como também Jesus nos ensinou que o semeador saiu a semear e quando a boa semente encontrou a boa terra, deu frutos multiplicados. Então, a campanha de fraternidade teve esse semeador operoso, nosso querido Ninfo de Paula Correia. Então, queremos relembrar um pouco da sua trajetória e falar de outros companheiros que não são tão conhecidos. O seu Ninfo, quando jovem, morava em Cuiabá e, em 1944, mudou-se para Campo Grande, que naquela época era uma cidade do estado do Mato Grosso e hoje é capital do estado do Mato Grosso do Sul. E lá conheceu a doutrina espírita e passou a frequentar o Centro Espírita Discípulos de Jesus. Tempos depois, chegou um companheiro novo na casa espírita, vindo de Recife. Esse companheiro se chama Olide Castro, que já era atuante no movimento espírita, um grande trabalhador. Por todos os lugares que ele passou, ele contribuiu na fundação de várias obras sociais, asilos, creches, escolas. Um grande trabalhador, foi um grande parceiro do grande Leopoldo Machado em várias atividades e na fundação de várias obras assistenciais e educacionais lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, esse grande trabalhador que já era experimentado veio de Recife e lá em Recife ele praticava a campanha do quilo. Então ele chegou em Campo Grande com esta experiência da campanha do quilo, propôs para os trabalhadores do Centro Espírita Discípulos de Jesus e então, assim, o seu Ninfo teve a vivência, a experiência da campanha do quilo. Porém, Olide Castro aprendeu em Recife a praticar a campanha do quilo com Elias Sobreira, que nós consideramos o fundador da campanha do quilo. A bem da verdade, ele não é o fundador, mas foi ele que recebeu a orientação direta de Bezerra de Menezes para, em Recife, instalar no Centro Espírita uma escola de campanha do quilo. Seu Elias Alverne, quando morava no Rio de Janeiro, frequentou uma casa espírita e praticava uma campanha de pedir donativos de porta em porta para ajudar a obra social da casa espírita. E o casal Matos Vieira, que trouxe essa experiência da Bahia e falava que essa experiência era partilhada foi aprendida com a freira católica em Salvador. Tempos depois, tivemos a confirmação com os seguidores
do Elias Sobreira, né, quando da Concafras da Paraíba, em 2003, que a tal irmã católica, freira católica, que fazia esse trabalho de petitório, era a tão conhecida e tão querida Irmã Dulce. Então, vejam só, a experiência da Irmã Dulce, que outros amigos vivenciaram, que o Elias Sobreira experimentou no Rio de Janeiro e, por orientação de Bezerra de Menezes, em Recife, instalou a Escola da Campanha do Quilo, que até hoje é atuante, Escola Central da Campanha do Quilo. Então, a campanha de fraternidade, inaugurada pelo seu ninfo, teve primeiro essa vivência, da campanha do quilo. Então, parte de um mesmo projeto aí dos espíritos superiores para a divulgação do espiritismo no Brasil e para o estímulo das obras de caridade. Em São Paulo, em 1952, transferido de Campo Grande, o seu ninfo vai frequentar então a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá foi participar da equipe do grande José Gonçalves Pereira, grande trabalhador da FESP, grande líder, homem de muito empreendedor, de muito dinamismo. E ele pediu ajuda aos participantes para dar novas ideias, para dinamizar o trabalho da FESP. Foi aí que o seu ninfo planejou a campanha de fraternidade baseado na sua vivência da campanha do quilo. Mostrou esse projeto para a equipe, o projeto foi aprovado e em 3 de março de 1953 começou a campanha de fraternidade Horta de Souza. Então, o José Gonçalves Pereira, que não é muito lembrado, mas foi personagem central, importantíssimo no estímulo do início do trabalho do seu ninfo. E depois trabalharam junto por vários anos, o seu ninfo foi grande parceiro na construção da Casa Transitória e, além disso, José Gonçalves Pereira e a sua equipe de trabalhadores da FESP tinham um vínculo muito bom com Chico Xavier nos tempos de Pedro Leopoldo. Faziam visitas periodicamente, tinham contato por cartas. Então foi desse contato que surgiu que se esclareceu um pequeno incômodo que estava havendo naquele início do trabalho. Esse pequeno incômodo é o seguinte: Dona Meirig, uma das caravaneiras da primeira hora, companheira de Sr. Ninfo, como médium vidente, ficou muito incomodada, muito intrigada com o fato dela ver, através da vidência, que o espírito de uma jovem, toda vez na preparação da campanha, no ambiente da Federação Espírita de São Paulo, ela via esse espírito de uma jovem trazendo, assim, muitos e muitos espíritos com aspecto que nós chamaríamos de mendigos, maltrapilhos, desgrenhados, com aspecto assim que ela se incomodou e considerou que fosse uma agressão, um ataque de obsessores. E falou com o seu ninfo refletiu que estavam dentro da casa espírita, lendo o evangelho, fazendo oração, que não deveria ser uma obsessão. Mas a Dona Meirig insistiu, porque era rotineiro, aquela jovem levando um monte de espíritos com aspecto maltrapilho para o ambiente da preparação da campanha. Mandaram um bilhete pedindo uma explicação para Chico Xavier. A resposta veio também um pequeno bilhete dizendo que o trabalho estava bom e devia continuar. Numa das visitas pessoais da equipe de José Pereira a Chico Xavier, então foi um momento de grande emoção. Daquela preocupação da Dona Meirig, da campanha estar sendo atacada por espíritos obsessores, aí houve a grande revelação através de Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico Xavier, que disse que aquela jovem não era uma líder de obsessores, era o espírito de Horta de Souza, que aqueles espíritos que ela levava para o ambiente da campanha eram espíritos em tratamento no mundo espiritual, como temos muitos exemplos na literatura espírita de André Luiz, do Memórias em Suicida. Então, um trabalho organizado,
né, bem orientado, bem sintonizado, já estava servindo, né, para tratamento, para a reeducação de espíritos em tratamento no mundo espiritual. Então foi uma grande emoção e foi natural, então, a partir daí, denominarem a campanha de fraternidade, a partir de então, de Campanha de Fraternidade Alta de Souza. E a partir daí, né, ficou mais a presença, né, de Alta de Souza no estímulo dos caravaneiros através de mensagens, através da mediunidade de Chico Xavier. Então são muitas as mensagens endereçadas aos trabalhadores da Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Porém, Alta de Souza não é exclusiva, né, orientadora da Campanha de Fraternidade. É uma grande alma, uma alma querida, que é uma colaboradora das falanges de Celina, das falanges de Maria, e estimula o trabalho no bem em todos os cantos do mundo. A obra do nosso grande querido Divaldo Pereira Franco teve o estímulo da grande alma Alta de Souza. Então, vários outros trabalhos de caridade no Brasil, as pessoas reconhecem como o mesmo espírito. E sabemos que em outras partes do planeta também ela está atuando. Então, ela é uma grande trabalhadora do Cristo, então é para nós uma grande satisfação ter ela como patrona e que nos dá ainda mais responsabilidade. Foi o próprio Emmanuel que, na primeira obra de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, foi quem apresentou a Chico Xavier, a poetisa do Rio Grande do Norte, que havia desencarnado em 1901, né, já participou da primeira obra psicografada de Chico Xavier, com os seus poemas, sempre de muito sentimento, de muita espiritualidade. Então, um capítulo lá do Parnaso de Além-Túmulo são poemas de Alta de Souza. E no início da década de 50 estava ela envolvida na origem, né, no estímulo do trabalho da campanha de fraternidade. Então, para todos nós que estamos aí colhendo, saboreando os frutos dessa grande árvore, campanha de fraternidade Alta de Souza, devemos ter muita gratidão, né? Agradecer por essa herança maravilhosa que o seu Ninfo e os seus companheiros nos deixaram. Então está aí os carvaneiros de outrora, os seus líderes, o nosso agradecimento, e nós, os carvaneiros de hoje, né, temos então que sustentar esta bandeira e levar o mais longe possível, através da Concafras, através dos encontros fraternos, através das rotas, levarmos a mensagem da divulgação e da assistência espírita. Nós estamos muito bem assim fundamentados pela própria história da cristandade. Nós temos um exemplo, né, bem didático da atuação de Paulo de Tarso. Aí vemos uma gravura de Paulo com Timóteo, né, lá nas suas cartas. Mas num diálogo emocionante, na obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, através de Chico Xavier, temos lá a descrição de um diálogo maravilhoso, né, de grande momento espiritual. Até me emociono. Paulo de Tarso com Simão Pedro. Simão Pedro falando das dificuldades de sustentação, de manutenção da Casa do Caminho, e Paulo, que já tinha começado o seu trabalho de divulgação da Boa Nova aos gentios, então falou, né, dando um apoio à tarefa de Simão Pedro, que nas suas andanças, nas suas divulgações da Boa Nova, ele iria pedir donativos para trazer para a Casa do Caminho. Então ali ele usou o argumento que se ajudamos em nome do Cristo, é justo pedirmos pelo amor do Cristo. E Simão Pedro muito se emocionou e falou a Paulo que não fora à toa que Jesus fora buscá-lo às portas de Damasco. Allan Kardec, nosso querido codificador, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá no capítulo dos Trabalhadores da Última Hora, né, as mensagens dos Espíritos instrutores, mostrando da importância do ide pregai, lá no texto Missão dos Espíritas, então falando
da relevância, da importância de colocarmos todo o nosso esforço na divulgação do Espiritismo, na divulgação da cristandade. E desencarnado, Allan Kardec enviou uma longa carta intitulada Aos Espíritas do Brasil, que faz parte lá do livro A Prece. Então lá Kardec discorre sobre muitos assuntos e quando está falando sobre as formas de angariar adeptos, de divulgar o Espiritismo, ele coloca a modalidade, né, a estratégia das visitas domiciliares como sendo uma forma muito útil para divulgarmos a doutrina espírita. Então, nós, caravaneiros de hoje, podemos trabalhar tranquilos. O terreno foi muito bem preparado, estamos muito bem embasados. Todas as grandes almas que nos precederam deram os exemplos de que devemos não ter timidez no trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus, no trabalho da divulgação do Espiritismo. E toda vez que estamos participando, nos envolvendo com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a nossa querida mentora é uma trabalhadora da Falange de Maria. Ela trabalha com a irmã Celina, que é como que, vamos dizer assim, a secretária da Mãe Santíssima. E a Mãe Santíssima podemos dizer que é aí, né, o braço esquerdo de Jesus. Esquerdo porque é o braço do coração. Então, uma grande tarefeira. Então, trabalhando na campanha, estamos trabalhando nas falanges da Mãe Santíssima e, naturalmente, estamos trabalhando, somos trabalhadores do Cristo. Pequeninos, humildes, mas valorizemos essa oportunidade de trabalho, essa modalidade do trabalho. E relembrando, né, a história da árvore que foi a semente que foi semeada, a árvore que cresceu e deu bons frutos, por isso não foi cortada, está firme aí até hoje. Em outro ponto, Jesus volta a fazer analogia com a videira, dizendo que ele próprio era a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E que nós somos os seus ramos. E que para produzirmos bons frutos, precisamos estar ligados a Jesus. Então, no trabalho da caridade, no trabalho da divulgação, nós estamos ligados a Jesus, estaremos aí ajudando a produzir mais bons frutos permanentemente. Então, meus amigos, nesses 70 anos de campanha de Fraternidade Alta de Souza, essa é a nossa lembrança, cheia de gratidão por todos que nos antecederam, todos esses que nós citamos e todos os trabalhadores anônimos que sustentaram essa bandeira e nos entregaram. Fiquem com Deus, muita paz.